Opa, fala aí pessoal, tudo beleza? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas plataformas grátis para hospedar sites, como o Firebase, o Versa e o GitHub Pages. A gente vai fazer alguns exemplos ali, e vai publicar sites nelas para ver como que funciona, mais ou menos assim, bem por alto cada uma, né? Essas plataformas elas são ótimas opções para quem quer criar e publicar sites sem gastar nada, ou quase nada. Hospedar um site significa basicamente armazenar os arquivos e dados do site em um servidor na internet, que pode ser acessado por qualquer pessoa que digite o endereço, ou seja, a URL, do site no navegador. Existem muitos serviços de hospedagem de sites que cobram uma taxa mensal ou anual para oferecer esse espaço e o recurso e outros recursos para o site, como bancos de dados, servidor back-end e etc. Mas também existem plataformas que oferecem hospedagem de sites gratuitas ou com planos bem baratos e que podem ser suficientes para sites simples ou projetos pessoais. E vale também ressaltar que o projeto que a gente vai utilizar de exemplo é um projeto Angular, ok? Mas essas plataformas elas aceitam dos mais variados tipos de tecnologia web. Angular, React, Vue.js, até mesmo Vanilla ali, se você quiser subir só um arquivo HTML ou um arquivo HTML com CSS e um JavaScript nativo mesmo, também vai funcionar em todas essas plataformas vai funcionar, sendo que vai ter talvez alguma diferença ou outra em plataformas que conectam via GitHub, né, que fazem a integração via GitHub, pode ser que tenha que fazer alguma configuração ali diferente na hora do build, na hora de disponibilizar os artefatos ali na pasta public, para que eles fiquem acessíveis através da hospedagem de cada plataforma dessas, ok? Dando início aqui, a primeira que a gente vai ver logo de cara é o Firebase. O Firebase ele é uma plataforma do Google que oferece vários serviços para desenvolvedores web e mobile, como banco de dados, autenticação, armazenamento, função serverless e hospedagem, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, que no caso é o Firebase Hosting, né? Com ele a gente consegue hospedar sites estáticos ou dinâmicos com SSL gratuito, que é basicamente esse cadeadinho aqui, HTTPS, né? E também com CDN global e domínio personalizado, beleza? Então vamos começar aqui. Eu vou criar um novo projeto, clicando aqui em adicionar projeto. Vou dar um nome para o projeto, sei lá, teste deploy 4. Vou continuar. Aí ele está perguntando se eu quero usar o Google Analytics. Como é um projeto simples, eu não vou precisar por enquanto. Ele está criando aqui o projeto. Pronto, ele criou o projeto, ele está pronto para uso. E como eu falei, ele tem várias opções aqui, tem várias funcionalidades, tem autenticação, tem banco de dados em tempo real, tem armazenamento de arquivo e tem o hosting, que é o que a gente vai utilizar. Mas antes de começar aqui a ver o hosting, vamos primeiro dar uma olhada no projeto que a gente vai utilizar para testar esses serviços de nuvem, tá? Então, esse projeto aqui é o do Angular Signals, é o do vídeo passado, eu vou estar deixando o cardzinho dele em algum canto aí do vídeo, beleza? Foi um vídeo ali que a gente abordou o novo recurso do Angular 16, que é o Angular Signals. Ficou bem completo, sugiro que você dê uma olhada lá. Mas eu vou iniciar ele aqui para a gente dar só uma olhada rápida em como que está esse projeto, qual que é a ideia dele, como é que ele está funcionando. Ele só tem uma telinha, tá aqui, ó. Então ele é só isso daqui, bem simples. E é esse projeto que a gente vai disponibilizar no Firebase Hosting e nos outros serviços de armazenamento. Então tem aqui o host, eu vou clicar em vamos começar. A primeira coisa que ele sugere é para instalar o Firebase CLI. Mas eu normalmente não costumo instalar coisas via npm, porque eu tenho assim o receio de ficar desatualizado e acabar esquecendo de atualizar, etc. Então, ao invés de usar o npm, eu utilizo o npx, que é o executor de pacotes do Node, enquanto o npm é o gerenciador de pacotes do Node, tá? Então, eu não vou executar dessa forma aqui. Eu já vou pular, eu vou só copiar isso aqui
E eu vou para a etapa 2, que é o Firebase Login e o Firebase Init. Então eu vou abrir aqui o terminal. Ó, abri aqui o terminal, eu vou só fazer login aqui antes, então eu vou digitar basicamente isso daqui. Ao invés de digitar Firebase Login, esse Firebase aqui ele é um alias que vem junto com a instalação do pacote Firebase Tools quando ele é instalado globalmente. Só que como eu não vou instalar ele, a gente vai utilizar o Firebase Tools mesmo direto, que é esse pacote aqui. Então eu vou executar npx, o Firebase Tools que eu copiei, latest, para ele pegar a última versão e login. Vou só puxar aqui para ver que ele vai se ele vai pedir para eu me autenticar. Tá, estou autenticado. Agora eu vou precisar vir aqui nessa pasta. Vou criar uma pasta Firebase e vou entrar nessa pasta aqui. Vou executar o npx Firebase. Vamos dar uma olhada aqui. É o npx Firebase init. Então eu vou inicializar o projeto aqui. Init. Aí ele vai me perguntar algumas coisas a respeito do que eu quero utilizar. Ó, está perguntando se eu estou pronto para proceder. Sim. E nesse projeto ele está perguntando o que eu quero utilizar. Como o objetivo do vídeo é só a hospedagem do site, então eu vou selecionar só o host, mas a gente poderia selecionar outras opções aqui. E eu quero utilizar um projeto existente, que é o teste deploy 4. Aqui ele está perguntando onde é que eu vou disponibilizar os artefatos do projeto. No caso, esses artefatos a gente ainda vai gerar aqui via comando npm run build no nosso projeto Angular Signals. Então, mas eu vou deixar na pasta dist, na pasta public aqui mesmo, não tem problema. Aqui ele está perguntando se eu quero configurar como um single page application. Lembrando que o Angular ele gera SPA, né? Ele é um framework de SPA, que é um framework que só tem uma única página HTML, ou seja, todas as requisições vão ser feitas para a página index.html. A forma como ele vai escrever outras páginas ali quando eu acesso uma outra rota aqui, por exemplo, vai ser via JavaScript, só que tudo sendo injetado dentro do index.html, né? Eu sugiro que você não tenha familiaridade com SPA, que dê uma pesquisada básica assim para entender melhor esse conceito que é muito utilizado nos frameworks de hoje em dia. Então, sim, eu vou querer que ele configure como um SPA. Aqui ele está perguntando se eu quero automatizar build e deploy com o GitHub. Provavelmente ele vai utilizar o GitHub Actions. Nesse vídeo a gente não vai precisar disso. Então, para não complicar, eu não vou querer. E beleza, ele criou aqui o projeto para mim. Deixa eu ver. Ele cria esses arquivos aqui. E o mais importante é essa pasta public, que já até tem um arquivo index.html. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui. Tá, é só uma página de bem-vindo explicando alguma coisa. Aqui ele dá um link para eu acessar a documentação do Firebase Hosting e tudo mais. Por enquanto a gente não vai precisar dessa documentação. O que a gente vai fazer agora é só compilar o projeto Angular Signals, que é o que a gente vai utilizar como exemplo para fazer o deploy nessas plataformas aqui. Beleza, ele compilou, ele deu um warning aqui, mas a gente pode ignorar. E repara que ele gerou uma pasta dist/angular signals, que tem um index.html, alguns arquivos JavaScript e um CSS. Como eu falei, ela só tem um arquivo index.html por se tratar de um SPA. E também nesse projeto aqui, ele não tem outras páginas, não tem outras rotas. Mas caso tivesse, ficaria aqui o caminho daquela página, daquela tela, mas de qualquer forma continuaria apontando para o index.html. Tá? Isso aí é o conceito do SPA. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui no Angular Signals, na pasta dist, vou copiar esse conteúdo e no Firebase eu vou jogar esse conteúdo dentro da pasta public. E agora o comando que ele fala para a gente executar é só o Firebase deploy. Então a gente vai voltar no nosso terminal.
Vou limpar aqui e vou executar o comando deploy. E bora ver o que que vai acontecer. Ele está fazendo deploy, beleza. Show. Ele disponibilizou, eu consigo acessar teoricamente por essa URL aqui. Deixa eu copiar ela. Vou jogar aqui e pronto. A gente conseguiu fazer o deploy com sucesso de uma aplicação Angular no Firebase. Está funcionando como se fosse uma aplicação no localhost, ó, igual a aplicação do localhost. Só que ela está disponível para qualquer pessoa acessar. Então, qualquer pessoa no mundo consegue acessar essa aplicação aqui, beleza? Então, vindo aqui no console, agora ele vai exibir algumas informações. Vai ter aqui, tem dois domínios, tem o teste deploy4.web.app e o teste deploy4.firebaseapp.com. A gente está acessando via web.app. Tá? Eu posso adicionar um domínio personalizado caso eu tenha, então caso eu vá, sei lá, no GoDaddy da vida, compre um domínio ali, fulano.com, e eu queira utilizar esse domínio, eu consigo configurar aqui no Firebase. Então, foi isso que eu comentei no início do vídeo a respeito de domínio personalizado. Eu consigo também verificar aqui o uso do meu projeto. Por enquanto, como não tem uso nenhum, ele não vai exibir nada, mas ele exibiria aqui o peso que tem esse site, os downloads, ou seja, o tráfego que está tendo nesse meu site. E aqui ele exibe as versões, então eu consigo fazer rollback de versão. Caso eu faça vários deploys, eu consigo fazer rollback, eu consigo configurar o armazenamento, tipo falar, três versões. Então, quando eu atingir três deploys, o quarto deploy mais antigo ele vai apagar. Então, imagina que nessa lista aqui tem quatro itens. O quarto item, ou seja, o deploy mais antigo, ele vai ser apagado automaticamente para não sobrecarregar, porque como eu tenho uma limitação de armazenamento, por se tratar de um serviço gratuito, eu tenho que sempre ter esse cuidado para não ultrapassar esse limite de uso, senão eu posso começar a ser cobrado, né? Entrar aqui no período de faturamento, eu posso começar a ser cobrado ou o meu site ficar fora do ar até que eu pague ali algum plano do Firebase, que ele tem aqui alguns planos. Ó, ele tem o Spark, que é o gratuito, se eu não me engano, e tem o Blaze que a gente paga por utilização. E aí aqui ele vai ter uns detalhes a respeito de preço, dependendo do uso, ele tem uma série de métricas aqui para ter assim uma base de quanto é que a gente paga por uso, tá? E bom, esse aqui foi o Firebase, foi bem simples. Beleza. O próximo da lista é o Vercel, que é uma plataforma que também permite hospedar sites estáticos ou dinâmicos, com tecnologias como Next.js, React, Vue, Angular e outras. Com o Vercel, a gente consegue fazer deploy dos sites com um simples comando no CLI deles, ou também é possível integrar com o GitHub, GitLab ou Bitbucket, como a gente está vendo aqui. O plano gratuito do Vercel, se eu não me engano, ele oferece até 100 GB de armazenamento, então é bastante espaço aí para a gente poder fazer o deploy dos nossos projetos. O projeto do Angular Signals, eu já fiz o deploy dele tem até um commit para baixar aqui, no GitHub, então ele está bem aqui, ó, Angular Signals 2, ele está feito o deploy dele aqui. Deploy não, eu fiz o push dele no repositório do GitHub. E é com esse repositório que a gente vai fazer o deploy no Vercel. Então eu vou continuar aqui com o GitHub, eu vou permitir que o Vercel acesse a minha conta do GitHub. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um F5 aqui para ver se ele atualiza. Bom, consegui fazer login aqui. Agora eu estou aqui no Vercel. Então, eu já fiz aqui a conexão do Vercel com o GitHub, fazendo ali o login na tela inicial do GitHub, né? Aqui eu tenho o projeto no GitHub e aqui eu tenho o Vercel. Percebe que ele já até aparece esse projeto aqui, que esse projeto Angular Signals 2 já aparece aqui no Vercel. Então eu vou importar e vou criar um projeto Vercel a partir desse repositório do GitHub. Vou manter o mesmo nome.
percebe que ele já consegue identificar que se trata de um framework, no caso o Angular. Aqui a gente tem as configurações de build e output. Ele já vem com algumas configurações por padrão. Então tá aqui, ó, npm run build e a pasta dist, que é exatamente isso aqui que é por padrão. O comando de build é exatamente o que a gente executou quando a gente fez o deploy no Firebase. E a pasta de output, ou seja, onde vai ficar os nossos artefatos, é a pasta dist. Conforme a gente pode ver aqui, é na pasta dist que ele disponibiliza os artefatos que a gente fez o build. Então, assim, nesse caso eu não preciso mexer. Caso eu precisasse mexer, eu viria aqui no override e poderia alterar. Como já está tudo certinho, eu vou só mandar ele fazer o deploy e vamos ver o que vai acontecer. Se vai dar tudo certo de primeira e tal. Aqui ele está fazendo o build, ó. Está instalando as dependências, então aqui ele basicamente deve ter executado o npm install. Aqui ele deu um warning, beleza. Tá, ele instalou. Agora ele está executando o comando de build. Aqui é a mesma mensagem que a gente tem no nosso terminal do VS Code quando está executando o npm run build. Tá, ele gerou tudo. Aquele mesmo warning que a gente tomou também no VS Code e pronto. Aparentemente ele conseguiu fazer o build, fez o deploy e a gente também tem aqui a nossa aplicação disponível agora no Vercel, né? Tá em Angular Signals 2.vercel.app. Então está funcionando da mesma forma e tá tudo certinho agora. Quanto à questão de preço, assim, de plano, o Vercel ele tem o plano Hobby, que é o plano gratuito, que é o que eu estou utilizando agora, inclusive. E aqui nesse plano ele vai ter a descrição do que a gente tem disponível. No plano Hobby a gente tem tudo isso daqui, tem 100 gigas de horas para executar funções serverless, tem aquilo que eu comentei de 100 gigas disponível de banda, né, para a gente poder utilizar. Tem aqui o storage de cache de 10 gigas, tem banco de dados, ó, tem até o Postgre aqui. Tem a parte de segurança, né? Tem o HTTPS e o SSL, que se a gente vier aqui, ó, tá aqui, esse cadeadinho é justamente por causa do SSL que o Vercel disponibiliza para gente de forma gratuita. Então tem aqui o certificado, tudo certinho. Então, acho que de Vercel era isso. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tem a visualização do nosso projeto. Ela fica assim, ó. A gente consegue ter várias informações, tem as branches. Por enquanto só tem uma branch, então ele não aparece nada aqui. Aí tem os deploys a cada commit que eu faço no GitHub. Isso daí é bem bacana. A cada commit que eu faço no GitHub é feito um novo deploy aqui de forma automática. E ele também permite que a gente adicione outros domínios, assim como o Firebase. A gente também consegue adicionar outros domínios aqui. Caso eu tenha um fulano.com lá, eu consigo adicionar aqui no Vercel também. Tem a parte de storage aqui e tal, para eu conectar um banco de dados. A parte de log, analytics. Enfim, também ele é bem completo. Não tão quanto o Firebase. O Firebase ele tem muito mais funções ali. Mas o Vercel, para a parte de deploy, de site, de integração com o GitHub, Bitbucket, ele é bem completo, é bem redondo também. Funciona super de boa. Beleza? E agora, o próximo da lista é o GitHub Pages, que é um serviço do GitHub que permite com que a gente hospede sites estáticos ou dinâmicos diretamente do nosso repositório Git. Com o GitHub Pages, a gente pode também hospedar arquivos Markdown, né, que são arquivos tipo esse README aqui, é um arquivo Markdown. A gente também consegue hospedar esse tipo de arquivo. Para a gente conseguir hospedar arquivo no GitHub Pages, a gente vai utilizar esse pacote aqui do npm.js, que é o GHPages, tá? A gente pode instalar ele no nosso projeto ou globalmente, ou a gente também pode utilizar ele via npx, assim como a gente fez com o Firebase. Então vamos ver como é que ficaria aqui no projeto. Deixa eu pegar aqui. Então o que que a gente vai fazer? Aqui no meu package.json, eu vou criar um script deploy. Nesse script deploy, eu vou executar o npx-y. Esse "-y",
É porque normalmente quando o NPX executa um pacote pela primeira vez e aquele pacote ainda não está em cache na máquina do usuário, ele sempre pergunta se eu quero baixar de fato. E aí a gente já fala que é "-y", que é para ele aceitar logo de primeira sem ficar me perguntando. Então, npx-y ghpages-d, aqui é o diretório onde vai estar o conteúdo do meu projeto, basicamente é a minha pasta dist, né? É o conteúdo do meu artefato gerado no build. Então vai estar em dist barra, cadê? Angular signals, e basicamente é isso daqui. Vamos tentar executar npm run deploy. Bom, deploy feito, aqui diz que foi publicado. Uma estratégia interessante é, antes de executar isso aqui, também chamar o build aqui. Ficaria tipo npm run build end npx tal, tananã, né? Para ele fazer o build antes de tentar fazer o deploy. Ou a gente pode criar um script de pré-deploy. E nesse script de pré-deploy chamar o npm run build. Porque o Node, né, o npm, ele tem um macete que quando você cria um script com esse prefixo aqui, pré, né, de pré-deploy, quando eu chamar o deploy, ele vai primeiro executar o script pré-deploy para depois executar o script deploy, beleza? Mas, por enquanto, eu vou desfazer isso daqui, a gente não vai precisar. E agora, vindo aqui no GitHub, a gente vai ver que não vai surtir efeito ainda, porque a gente precisa fazer duas configurações. A primeira é ativar o GitHub Actions, que por alguma razão, quando a gente configura o Vercel, quando a gente integra o Vercel no nosso repositório Git, essa opção ela é desabilitada, tá? Então a gente tem que vir aqui em Settings no projeto, vir aqui em Actions, General e ativar todos os Actions e Reusable Workflows. Então eu vou dar um Save aqui, beleza? E a segunda configuração que a gente precisa fazer é aqui no Pages. Essa configuração também, se eu não estou enganado, ela é necessária por causa do Vercel. Normalmente, quando a gente utiliza aqui o GitHub Pages, ele já faz isso daqui automaticamente, ele já mexe nisso aqui. A gente precisa configurar essa branch ghpages, que a gente vai já ver o que tem nela. Então aqui, ó, deploy from branch, porque eu quero que o conteúdo dessa branch eu quero que esse conteúdo vá para a minha página do GitHub. Ou seja, a minha página do GitHub, na verdade, vai ser o conteúdo que está nessa branch. E agora a gente vai dar uma olhada aqui nela, no que ela tem. Ó, essa branch ghpages. Percebe que ela tem basicamente o conteúdo do meus artefatos que foram buildados, que foram compilados ali no momento do npm run build. Né? Ele está até rodando aqui um build, ó. Ele já está rodando o GitHub Pages, beleza? Então o que acontece? Quando a gente executa o comando ghpages, o que o GitHub Page faz, ele cria uma branch ghpages, e é com base nessa branch que ele vai hospedar o nosso site. Então, isso aqui é o conteúdo do nosso site, entende? Então, quando a gente acessar o site, a gente vai estar acessando esse conteúdo aqui. Só esperar terminar aqui para a gente tentar acessar e ver como é que ele fica. Mas, por exemplo, se a gente vier aqui em Settings, Page, ele já vai falar aqui qual é o nosso site. Ó. O nosso site é esse aqui. Vamos clicar, vamos ver o que aconteceu. Ó, percebe que ele está dando falha. Por que ele está dando falha? Porque ele está procurando esses arquivos aqui, ó, esse arquivo aqui, por exemplo, ele está procurando direto nesse caminho aqui. Ele não está considerando o Angular Signals 2, né, que é esse path. Ele não está considerando, ele está procurando direto na raiz. Isso é porque eu não defini um base href para o meu projeto. Nesse caso, eu preciso definir, e o base href ele vai ser exatamente isso aqui, ó. Então a gente vem aqui no angular.json, aqui em configuration production, a gente pode colocar embaixo desse output hash. Se eu digitar aqui, ele já vai até sugerir para mim.
E o base href é esse daqui. Então eu vou dar um npm run build. E na sequência eu vou executar novamente o comando de deploy. Tá, aqui foi. Agora eu vou executar o comando de deploy. E então o que que vai mudar? Esse nosso... Agora, se a gente tiver aqui no index.html que foi gerado no build, a gente vai ver que ele tem uma tag base href com esse caminho. E isso daqui vai indicar para o navegador que ele tem que procurar os recursos do site a partir desse path aqui, e não na raiz da URL ali, né? Que no caso, nesse caso, é o fulano test.github.io. Não é aqui que ele tem que procurar, é aqui, né? Nesse final aqui. Vamos ver, bom, ele já publicou. Vamos dar uma olhada se o GitHub Pages ele já atualizou aqui no Actions. Ó, aqui no Actions ele vai ficar executando, né? A cada vez que eu fizer um novo deploy, ele vai executar novamente. Aqui ele está terminando de executar, né? Tá fazendo deploy já. Bom, terminou o deploy. Se a gente clicar aqui, tive que dar um F5 mais por conta de cache, mas está aqui, ó. Aqui está também o nosso site rodando no GitHub Pages. Lembrando que se você não configurou o repositório com o Vercel ou com nenhum outro CI, essas configurações que eu fiz aqui no Actions, no Pages, né, de selecionar a branch, pode ser que elas nem sejam necessárias no seu caso, porque isso aqui já vai funcionar por padrão. No meu caso, eu tive que ajustar, porque como eu integrei esse repositório com o Vercel ele acaba mexendo em muitas coisas aqui, ó, tipo, ele coloca aqui uns environments, ele coloca aqui umas ferramentas de deploy, né? Tipo, para cada commit que eu fizer, o Vercel rodar o deploy dele lá de novo, com base naquele commit mais recente. Então, é mais por conta disso que eu tive que fazer essas configurações. E acho que o do GitHub Pages a gente pode dar como encerrado, né? A gente conseguiu fazer o deploy do site. E assim, os principais, assim, os que eu mais uso são esses três, né? O Firebase, o Vercel e o GitHub Pages. Mas existem várias outras plataformas aí. Dentre elas, eu tenho uma ou outra assim que eu uso, mas não com muita frequência. Mas eu posso mostrar aqui rapidamente, né? Algumas. Por exemplo, eu tenho o render.com, que também é uma hospedagem para sites estáticos ou dinâmicos, né? Ele também tem outros serviços, como banco de dados, função serverless, cron jobs e outras funcionalidades. E a gente consegue fazer o deploy nele da mesma forma que a gente faz no Vercel. A gente conecta num repositório, seja GitHub, GitLab, enfim, e a gente faz ali o CI dele integrando com o repositório. Para cada commit, né, ele vai fazer um deploy novo. Eu não sei se ele integra com o GitLab e o Bitbucket, mas eu sei que o GitHub ele integra. Ó. Ele tem as funçõezinhas deles aqui, ó, cron jobs, private services, etc. Tem várias funções legais para a gente utilizar também. Além dele, tem o fly.io, que também serve para hospedar sites, né? Aí ele tem ali, ele vai permitir até uns 10 GB de armazenamento e uns 2 GB de largura de banda, pelo que eu me lembro, tá? O render, se eu não estou enganado, ele permite até 100 MB de armazenamento e 100 GB de largura de banda, ou seja, quando fala de largura de banda, é a quantidade de downloads que vai poder ser feito do nosso site, né? Conforme as pessoas vão acessando o site, os arquivos do site são baixados para o computador do usuário. Então isso aí consome a banda do servidor de cada plataforma dessa, né? E por último, dos mais utilizados assim, tem a Netlify, que também permite hospedar sites estáticos e dinâmicos, né? Ele também faz deploy ali integrando com GitHub, GitLab, Bitbucket. O plano gratuito oferece até 100 GB de armazenamento e 100 GB de largura de banda por mês, né? Então, assim, os mais diferenciados mesmo são o Firebase e o GitHub Pages.
né? Lembrando que o GitHub Page, se eu não me engano, ele também oferece SSL. Ele também oferece. Então, assim, dessas plataformas, praticamente todas oferecem SSL. Então, você não vai precisar comprar certificado, licença ou coisa do tipo. Porque a plataforma ela já vai oferecer para você um certificado dela já incluso, entendeu? Então, só que dessas aqui que eu mostrei, as mais diferentonas são o Firebase e o GitHub Pages que a gente precisa fazer via linha de comando ali. Só que ambos permitem integrar com o GitHub Actions, que é uma forma de integração contínua também, né? Onde a cada commit, a cada push que a gente faz no repositório, é gerado um novo deploy, né? Aqui, por exemplo, no GitHub Page, como ele já é do próprio GitHub, eu nem precisei fazer nada. A cada commit que eu fizer, ele vai gerar aqui. Na verdade, a cada commit que eu fizer, não necessariamente, deixa eu ver aqui. Na verdade, a cada npm run deploy que eu fizer, ele vai gerar um novo, um novo workflow aqui, né? Ele vai refazer o deploy. Tem como configurar para ele gerar a cada commit, né? Como a gente viu aqui, ó. Eu tenho como gerar cada commit aqui no GitHub Actions. Então dá para configurar isso daí e deixar mais automatizado, tanto o GitHub Pages quanto o Firebase. Os outros ali, o Vercel, o Render, o Fly.io, enfim, esses aí, como eles integram diretamente com o GitHub, já é automático isso daí. Você faz o commit, você dá o push e automaticamente já vai fazer ali, já vai rodar o deploy novamente, certo? Então, acho que para esse vídeo era isso mesmo. A gente passou ali por várias plataformas, deu uma olhada em cada uma. Espero que você tenha curtido. Até a próxima. Valeu, falou, pessoal.